Graça e paz. Estamos estudando a série das 7 igrejas do Apocalipse. Jesus chamou João e o levou em visão para contemplar o plano escatológico de Deus. Primeiro, João tem uma visão do Cristo glorificado, Jesus glorificado. Depois, Jesus comissiona João para enviar 7 cartas para as igrejas da Ásia, que hoje é conhecida como Turquia. E depois João deveria então ter visões a respeito do futuro e deixar isso registrado. Nós começamos estudando a primeira carta, que foi a carta aos Efésios. Então é uma carta muito bonita. Jesus conhecia o trabalho, a dedicação, a perseverança daquela igreja, mas também tinha contra aquela igreja que eles tinham deixado de lado, por causa da dedicação do trabalho deles, tinham deixado de lado os bons relacionamentos, aquele entusiasmo de viver uma vida em unidade, em alegria e um amor. Então Jesus corrige aquela igreja e faz algumas promessas. Todas as cartas, essas 7 cartas que Jesus manda João enviar para as igrejas, elas têm uma estrutura em comum. Geralmente essas cartas começam falando a respeito daquilo, de um dos detalhes ou 2 detalhes que João viu a respeito de Jesus. Então Jesus usa alguma coisa referente a ele mesmo para ser o alicerce, para ser uma promessa, para ser um encorajamento para aquela igreja. Para cada igreja, Jesus fala alguma coisa a respeito de si próprio. Depois Jesus vai falar a respeito de que ele conhece, que ele sabe, alguma característica boa, a estrutura da igreja. Depois ele vai falar de algum problema talvez que essa igreja tem e que eles precisam resolver e como resolver. E depois Jesus no final então faz uma promessa. Então a carta tem a estrutura normalmente daquilo que Jesus Cristo é, daquilo que Jesus Cristo sabe a respeito da igreja, coisas boas. Depois Jesus Cristo vai falar alguma coisa que não está correto. Então Jesus vai fazer uma advertência, vai fazer até, em alguns casos, até uma ameaça. E depois Jesus então vai prometer e terminar então dizendo o que vai acontecer com aqueles que obedecerem e mudarem o comportamento. Hoje nós vamos estudar a carta de Esmirna. É a segunda carta. Todas essas 7 igrejas, elas pertenciam ali à região da Ásia. Eram grandes cidades, centros comerciais, e ao redor então nós tínhamos pequenos vilarejos, cidades pequenas. Então essas cartas chegaram nessas grandes cidades e se espalhavam então toda a Ásia. Nós vamos ver então algumas comparações ou semelhanças e talvez algumas disputas entre Éfeso e Esmirna. Eram cidades próximas e que disputavam quem seria melhor ou qual seria maior em algum aspecto. Então, a posição, a Esmirna foi uma cidade que teve foi a primeira cidade da Ásia, né? Ela teve a posição de ser a mais importante da Ásia num certo tempo. Éfeso depois começou a ser maior. Enquanto Éfeso tinha a idolatria, o culto, a cidade movida pela religião, pela idolatria, Esmirna já era uma cidade onde tinha jogos, né? Nós vamos ver daqui a pouco, e era uma cidade muito comercial, muito rica, muito próspera. Por isso, ela desfrutava de um porto, onde os navios atracavam ali e levavam então as cargas comerciais para a Índia, Pérsia e Roma. Era uma cidade muito rica e uma cidade muito próspera. Depois que algumas pessoas começaram a pesquisar e descobrir aonde era essa cidade, nessa cidade os arqueólogos encontraram muitas moedas, vários tipos de moedas de várias regiões. Então o comércio ali era muito forte, muito dinâmico. Como que surgiu essa igreja em Esmirna? Foi durante a segunda viagem de Paulo, aonde ele chegou em Éfeso, e então tem todo aquele aspecto de Apolo ajudar, Priscila e Áquila ajudarem. Depois Paulo ficou pouco tempo, saiu, depois ele voltou e ele ficou 2 anos ali nas sinagogas pregando. Mas depois de um tempo, os judeus que não aceitaram, que não creram no evangelho, expulsaram Paulo, rejeitaram Paulo. Então Paulo saiu com os discípulos convertidos e foi alugar uma academia, tipo um ginásio assim, de Tirano. Então, como era uma cidade muito voltada aos esportes, tinham academias, e tinha uma academia chamada, que o proprietário era Tirano. Então Paulo foi lá, alugou num horário que não era usado, possivelmente à tarde, por causa do calor,
e continuou seu trabalho ali por 2 anos. Ao mesmo tempo que Paulo estava em Éfeso, ele saía pela redondeza e olha só que Atos 19, versículo 10, Lucas escreveu. Isto é, Paulo pregando tanto em Éfeso como na região da Ásia. Então Lucas escreve, isso continuou durante os 2 anos seguintes, essa dinâmica do ministério de Paulo. E gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Então aí surgiu um grupo de pessoas na cidade de Esmirna que se converteram, tanto judeus como gentios, e então formou aquela igreja, foi implantada essa igreja pelo apóstolo Paulo. Esmirna, que é conhecida também como Izmir na atualidade, na região da Turquia, ela no ano 26 depois de Cristo, ali naquela cidade foi construído um templo em homenagem a Tibério, o imperador Tibério. E uma vez por ano, todos, exceto os judeus, deveriam reconhecer que César era o Senhor. O Império Romano obrigava todos os povos, dava liberdade para todos os povos terem as suas religiões pluralistas, mas ele obrigava a todos os povos a adorar o imperador. Então, pelo menos uma vez por ano, havia uma celebração e as pessoas tinham que ir até o templo para cultuar, para prestar essa homenagem, então, ao imperador. Só que, por causa do monoteísmo muito rígido, por causa da história dos judeus, por ser um povo muito firme, com muitas raízes, com muitas tradições, e todos os impérios tiveram dificuldades com os judeus, então os judeus, a liderança judaica acertou com o Império Romano que eles então não precisariam, estavam isentos desse culto ao imperador romano por causa da sua consciência, por causa de como eram as suas leis. Isso foi um privilégio, uma conquista muito grande para os judeus. Então, lá em Jerusalém, as autoridades pediram permissão, então foram atendidos pelo Império Romano e todas as cidades tinham esse privilégio. Só que durante o tempo, quando começou o cristianismo, para muitas pessoas o cristianismo estava muito ligado ao judaísmo, porque no princípio eram igrejas mais judaicas, poucos gentios, e os judeus, a liderança judaica perseguia a igreja. No caso ali nós vemos o exemplo de Paulo, que pegou cartas para perseguir os cristãos judeus. E ao mesmo tempo essas igrejas, e o próprio ministério de Paulo, vai colocando gentios dentro dessa comunidade que é a igreja que era de judeus e agora começam a entrar gentios. Não somente por causa das ideias da igreja, do Novo Testamento, que Jesus é o Messias, Jesus é Deus, dos quais os judeus, a liderança judaica não aceitava, e que a salvação é pela fé, mediante a graça, e judeus e gentios podem ser salvos da mesma forma, e judeus são salvos, necessitam também ser salvos pela fé, não mais pela lei, e estão isentos até de, se quiserem, guardar as leis cerimoniais. Então, a liderança judaica achava que a igreja, os judeus que estavam indo para esse grupo, estavam desvirtuando, estavam prejudicando o judaísmo, a nação judaica com as suas leis, com as suas obrigações. Então, eles, num primeiro momento, tentaram abafar um pouco, tentaram prejudicar o avanço da igreja, mas era impossível. Quanto mais a igreja sofria nas mãos dessa liderança, mais ela crescia. Mas para Roma, judeus e cristãos eram o mesmo povo. Só que o ciúme, as investidas do judaísmo não conseguiam resolver esse problema, acabar com a igreja. Então a liderança judaica em Jerusalém teve uma ideia de comunicar então para o imperador, para o Império Romano, de que os cristãos não tinham nada a ver mais com o judaísmo, então, consequentemente, eles não poderiam usar desse privilégio, daquela isenção que Roma deu para os judeus. Então, eles bolaram um plano para tentar aniquilar, isto é, manipular o Império Romano para tentar aniquilar e combater a igreja, tirando esse privilégio, porque eles sabiam também
aqui os cristãos diziam que não tinha outro César, a não ser agora Cristo. E essa foi uma acusação. Porque ter Deus simplesmente como Senhor e Criador do universo, Roma até aceitava, porque a mente materialista dos homens, apesar de acreditar no misticismo, mas Deus está lá, está com seus problemas lá. Mas agora, esse movimento cristão dizendo que um homem veio, ressuscitou, foi morto injustamente, e ele é o Senhor, está acima do imperador, então foi uma estratégia que os judeus usaram para tentar combater a igreja. Então, o que está escrito aqui, autoridades judaicas levaram Roma a forçar os cristãos a adorar a César. Então, lá em Jerusalém partiu essa ideia e depois essa comunicação para todas as sinagogas aonde estavam cada cidade. Então, cada sinagoga recebeu essa notícia, as autoridades romanas receberam essa notícia. Então, em cada cidade agora, os cristãos não poderiam mais usar do privilégio da isenção de adorar ao imperador. Eles agora passaram a ser obrigados. E agora o problema aumentou muito. Os cristãos, em cada cidade, recusaram e foram perseguidos. Em algumas cidades, cristãos eles eram ricos, tinham comércio, então desfrutavam de um bom relacionamento com as autoridades. Então eles não foram tão perseguidos porque eram influentes, eram autoridades muitas vezes em algumas cidades. Mas em Esmirna, a maioria dos cristãos eram pobres. Então foi muito fácil, tanto as sinagogas de Esmirna, mas como as autoridades romanas, perseguirem e oprimirem os cristãos. Então uma perseguição muito grande, muito forte começou a acontecer para a igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna ela é quase do lado de um monte. Tem um monte muito grande ali na cidade de Esmirna, chamado Monte Pago. E nessa colina tem alguns lugares que tem tipo despenhadeiros. E cristãos foram forçados a renegarem a sua fé para adorar o imperador. E não aceitaram. Por causa de não aceitar, uma vez 1.200 cristãos foram jogados desses despenhadeiros. Numa outra vez, 800 cristãos. Então isso causou muito sofrimento para essa igreja, causou dificuldades de perseverar até a morte ali e pagaram com a própria vida. No ano 155 depois de Cristo, um discípulo do apóstolo João, chamado Policarpo, o qual tinha servido essa igreja, foi forçado, então ele foi levado para ser executado, e o procônsul romano, a autoridade romana, deu-lhe a escolha entre amaldiçoar o nome de Cristo e oferecer sacrifício a César. Então, numa dessas perseguições, então um dos líderes foi levado pelo procônsul para negar, para amaldiçoar o nome de Cristo. E, ao mesmo tempo, reconhecer a divindade do imperador e praticar o culto ao imperador. Nesse momento, entre a vida e a morte, entre escapar da morte, entre oferecer sacrifício, entre renegar a Jesus, esse líder dessa igreja deixou registrado a seguinte frase. Olha o que ele fala. Por 86 anos eu servi a Cristo, e ele nunca me fez mal. Como posso odiar aquele que sempre servi? Meu mestre, meu salvador, de quem espero a minha felicidade, aquele que castiga os ímpios e é vingador dos justos? Ele falou, como que eu posso? Jesus sempre me fez bem. E ele é a minha alegria, é o meu Senhor, é meu mestre, meu salvador. Como eu posso negar a ele? E por causa dessa recusa em amaldiçoar Jesus e prestar culto ao imperador, Policarpo então foi assassinado. Esse é um dos testemunhos mais fortes dessa época aqui em que Jesus vai mandar essa mensagem à igreja de Esmirna. Então, por esses detalhes que nós vimos, que era uma igreja, era uma cidade que valorizava muito os jogos esportivos, tinha o templo para o imperador, a igreja era pobre,
a cidade era rica, tinha um porto que se comunicava com o mundo inteiro. Então, esse pano de fundo vai ajudar-nos a entender essa pequena mensagem que Jesus envia a essa igreja. Então, a mensagem que Jesus envia à igreja de Esmirna está registrada em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11. Então, Jesus pede para João enviar essas cartas, dizendo que ele tem as estrelas na mão, que são os pastores, o candelabro, ele está no meio do candelabro, então as igrejas são deles, e ele escreve o seguinte, ele pede para João, escreva essa carta ao anjo da igreja em Esmirna, aos líderes, aos pastores que cuidam dessa igreja, para essas pessoas passarem para essa igreja essa mensagem. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Então Jesus vai usar alguma coisa, no capítulo 1, Jesus se apresenta a João e João vê Jesus glorificado e várias características são apresentadas a respeito de Jesus. E essa característica é uma daquilo que João acabou de ver em Jesus glorificado, que ele é o primeiro e o último, que ele esteve morto, mas agora ele vive. Essa ideia, então Jesus manda essa mensagem se apresentando, já com isso dando os recursos para essa igreja entender tanto a mensagem, mas também entender aquilo que eles estão passando. Jesus se apresenta como o primeiro e o último, isto é, ele é o primogênito da criação, isto é, dele vem todas as coisas e tudo termina nele. Tudo provém dele e tudo vai para ele. Então, nas mãos dele está toda a soberania. Então, o imperador romano tem poder, sim, mas ele não tem poder semelhante a Jesus. O imperador romano está nas mãos de Jesus e Jesus vai fazer o que bem entende com ele. Então, o imperador romano veio da vida, que é o próprio Jesus, e vai se encontrar com Jesus. E vai prestar contas daquilo que ele fez. Então, tudo vem de Jesus, tudo existe por causa dele e tudo é para ele. A ideia da soberania, dos direitos de Jesus sobre todas as coisas. É esse Deus que nós servimos. Então Policarpo entendia muito bem. Ele falou, como que eu posso negar ele? E adorar um homem que foi... colocaram nele uma autoridade, mas ele é passageiro, ele não tem poder sobre todas as coisas, não é dono de tudo, não criou nada, simplesmente destrói. Como que eu posso negar o meu Senhor e Salvador? E além disso, de que Jesus fala que eu sou o primeiro e o último, em outras Bíblias, na original, eu sou o alfa e o ômega. Jesus também fala, aquele que esteve morto, mas agora vive. Algumas vezes, quando pessoas perguntam sobre nós falamos alguns trajetos, algumas coisas que aconteceram na nossa vida. Geralmente, nós não gostamos de falar sobre alguma situação difícil que nós passamos. Algumas situações que vão parecer que nós somos derrotados. Situações humilhantes, situações de sofrimento. Mas geralmente vamos nos colocar num pedestal, tentar comunicar que nós somos fortes, vitoriosos e estamos bem com a vida. Algumas coisas deixamos de lado e preferimos que ninguém saiba a respeito de nós. E uma das coisas de Jesus aos olhos humanos, que foi muito vergonhoso, que a Bíblia chama de ignomínia, como se fosse um grande insulto, uma grande humilhação. Jesus sabia do que ele ia passar e foi em frente, e por causa dos resultados que ele ia ter naquilo que ele passou, ele se alegrava. Ele enfrentou de cara todo esse sofrimento. Mas era uma grande vergonha morrer, ser condenado como um bandido, simplesmente o Deus eterno, simplesmente se encarnar já era uma grande humilhação. E ele viveu entre nós, aprendeu todas as coisas conosco e foi considerado como bandido. Traíram ele, julgaram ele desonestamente e levaram ele a sofrer a pior morte que tinha na época. Não somente no grau de violência e de sofrimento, mas era a pior morte no sentido assim de humilhação. Ele morreu como um dos piores bandidos, considerado um dos piores bandidos, o qual Roma crucificava e jogava numa vala. Só que Deus interviu e não deixou com que Jesus fosse jogado numa vala e ele teve então um funeral como de um rei.
Mas Jesus foi colocado na situação e ele se gloria disso. Uma das coisas que vai acontecer conosco, o nosso corpo vai ser glorificado, vai ser totalmente transformado. Nós não vamos levar marcas dessa vida para a eternidade. Nós vamos ter a mesma identidade, mudando o nosso nome, nós não vamos ser despersonalizados, o nosso caráter vai ser mudado para um caráter santo, igual ao de Jesus Cristo, mas nós seremos indivíduos e seguiremos. Nós seremos ressuscitados, teremos um corpo e a nossa velha natureza será removida de nós. Mas Jesus será o único que vai levar, mesmo na sua glorificação, que vai levar as marcas da sua humilhação. E essa é a sua glória. E ele fala, esteve morto, mas agora vive. Então ele está dando aqui para essa igreja de Esmirna que Jesus tem poder sobre a morte da qual ninguém escapa, Jesus voltou dela. Ele tem poder até do horário em que ele entregou a vida, às 3 horas, ele entregou o seu espírito, ele tinha controle sobre isso, mas também ele teve controle de sair do túmulo no dia que ele falou que ia sair. Então, se servimos um Deus assim, que tem poder sobre a morte, e se estamos nele, e se estamos já ressuscitados nele, não vale a pena abandoná-lo. Por nada. Para tentar preservar a morte que está em pequenos momentos nas mãos de uma pessoa. Simplesmente com um empurrão eles vão jogavam os cristãos, as pessoas morriam. Mas Policarpo diz, nós estamos servindo um Deus que tem controle sobre a morte e que a bendita esperança que foi deixada para nós é para aqueles que creem, para aqueles que estão em Cristo, sermos ressuscitados para a vida. Essa é a grande promessa. Então Jesus começa dizendo quem ele é. Eu tenho poder sobre tudo, todas as coisas têm origem em mim e todas as coisas vão convergir em mim. E eu venci a morte, eu tenho poder, eu tenho chaves da morte. Aí Jesus vai fazer um elogio para essa igreja. Ele vai falar, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Então Jesus diz para essa igreja, eu tenho ciência, eu vejo, eu conheço muito bem o coração de vocês e o quanto esse coração está sofrendo, as aflições, a angústia, o tremor, o temor, o medo, o desprezo, as desconsiderações, aquela opressão que essa igreja, sendo pequena, sendo pobre, sem recursos, sem posições para tentar negociar as suas libertações, mas como não tinham nada e não tinham aliados, eles eram levados como ovelhas ao matadouro e eram empurrados e morriam. Então eram pais vendo seus filhos, suas crianças, seus bebês sendo jogados nos despenhadeiros e mortos. Não havia esperança daquilo parar. Mas Jesus fala para ele, eu conheço as aflições e sei da pobreza de vocês. Mas você é rico. Porque o que importa não eram... Eles estavam vivendo uma cidade muito rica, muitos deles queriam também, trabalhavam para um dia ter os seus bens, sua riqueza, talvez até desejavam ser o que algumas pessoas eram, mas não conseguiam, viviam na pobreza. E aquilo traz humilhação, traz tristeza. Mas Jesus fala, você é rico. Você não vai ser rico, você já é rico, porque você está em mim. E você herdou todas as minhas coisas. E elas são duráveis, duram para a vida toda. E não esses bens que se destroem, se esvaem, se enferrujam. Então Jesus fala, eu sei as aflições suas e sei a pobreza de vocês, mas você tenha certeza, você é rico. O que importa é o que eu acho de vocês e o que vocês têm comigo. Eu os fiz herdeiro de todas as coisas. Segundo ponto, Jesus fala o seguinte, por causa desse sofrimento deles aqui. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás.
era aquilo que os judeus estavam fazendo a partir de Jerusalém. Eles estavam acusando e levando as autoridades romanas a separarem os cristãos deles. Em vez, porque muitos parentes, muitos amigos estavam ali, mas eles não queriam saber. Não, os cristãos não têm nada a ver conosco. Se não tem nada a ver conosco, o privilégio, o decreto que nos isenta de servir ao imperador, sacrificar o imperador, só pertence a nós judeus, do judaísmo. Eles não são. Eles não são do judaísmo. Então, os judeus que diziam zelosos por Deus, que achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, até nesse ponto aqui, estavam cruelmente levando Roma a destruir aqueles cristãos, e muitos deles eram judeus e que pertenciam até à família desses judeus. Então, eles diziam, ó, nós estamos fazendo o trabalho de Deus. Mas Jesus aqui fala para a igreja de Esmirna, sei da blasfêmia. A palavra blasfêmia, muitas vezes, a gente pensa que é somente de palavras. Né? Quando você fala um palavrão, você xinga a Deus, como aconteceu com Jesus, que os judeus falavam que Jesus fazia todos aqueles milagres, todo o poder dele era no poder de Satanás. Então eles estavam, mas quem capacitava Jesus era o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está falando que os judeus estão falando que o poder que está em Jesus é o poder de Satanás. Então estão blasfemando contra o Espírito Santo. A palavra blasfêmia, ela traz a ideia de abominação também. É algo que é vomitável, que não tem jeito mais. Não dá para comer de volta, não dá para aceitar de volta. Então, aquilo que os judeus estavam fazendo era algo insuportável para Jesus. Era algo horrível. Jesus tinha nojo dessas pessoas que se diziam, pertenciam à nação de Judá, à nação de Israel, pensavam que estavam fazendo um favor para Deus, servindo a Deus, mas eles estavam fazendo algo abominável diante de Deus. Então, olha o que Jesus fala, sei da blasfêmia dos que se opõem a você, os judeus. Eles se dizem judeus. Nossa, nós somos... A ideia é que eu sou o povo de Deus, eu estou servindo a Deus. Mas Jesus fala, mas não são. Pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Isto é, eles têm um lugar que fazem cultos, tudo ali, mas quem é o Deus deles, quem domina o coração deles, é o próprio Satanás. Isso é uma lição muito importante para nós, que algumas vezes nós aproveitamos da nossa religiosidade para fazer mal para outras pessoas. E até achamos que estamos servindo a Deus. Mas é Satanás que está dominando o nosso coração. Nós devemos escapar disso, porque isso é uma blasfêmia contra o próprio Jesus. Então Jesus elogia essa igreja a respeito das aflições que eles passam, da pobreza e também por causa do sofrimento que eles estão passando, que agora estarão sendo obrigados a sacrificar o império, mas como não vão sacrificar, então eles vão ser mortos, como foi Policarpo. Um erro dessa igreja não tem. Enquanto Efésio é criticada por abandonar o primeiro amor, em Esmirna não tem. Uma outra igreja que não vai ter também um erro vai ser a igreja de Filadélfia. Então Esmirna e Filadélfia são as cartas mais bonitas, mais encorajadoras, por causa de são igrejas mais fiéis, com menos recursos e diante das opressões que eles estão passando. Jesus faz uma exortação e um encorajamento para essa igreja. O que ele fala? Não tenha medo do que está prestes a sofrer. Quando Jesus escreve essa carta, possivelmente vai acontecer aquelas mortes, 1.200 mortes, mais 800 mortes, essa perseguição que... Então, os judeus ainda estão nesse trâmite, né, de conquistar Roma, para que Roma, então, aumente a sua perseguição sobre a igreja cristã. Então, Jesus está falando, não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los. Então, toda aquela ação que os judeus, os romanos estão fazendo, é engendrada, é manipulada pelo próprio diabo. E Jesus fala, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Jesus dá aqui, em primeiro lugar, como que nós podemos trabalhar com medo. Ele sabe. Por isso que ele fala no versículo anterior, eu conheço as suas aflições.
O próprio apóstolo Pedro nos orienta dizendo para nós lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, as aflições e os sentimentos negativos, intrusos, eles geralmente estão dentro de nós. Algumas vezes nós conseguimos evitar com que as pessoas percebam o nosso estado mental e emocional. Mas Jesus conhece. Por um lado, isso é complicado, que Jesus conhece toda a nossa motivação, todos os nossos sentimentos, mas ao mesmo tempo é tão encorajador. Porque Jesus dá os recursos. Nós podemos levar a Ele no silêncio do nosso quarto, em um lugar isolado, nós podemos contar com a sua compreensão. E Jesus aqui encoraja, não tenha medo. O próprio Jesus falou para os seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não tenham medo. Eu venci o mundo. E Jesus não esconde o que vai acontecer com essas igrejas. Ele tem todo o poder, tudo está na sua mão, mas Ele permite. E se Ele permite, é para um bem, mesmo que a gente não entenda isso. E Ele fala, o diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los. E por isso que Jesus Cristo vai permitir isso, porque o resultado será bom. O momento, a situação não é agradável. O próprio Tiago ele fala, tende por motivo de toda alegria passar por vários tipos de provação. E Jesus Cristo está falando, o diabo vai fazer isso a fim de provar, isto é, vai testar realmente se vocês creem, se vocês são firmes, se vocês não se assustam, se vocês não saem correndo, ou mudam a sua fidelidade. E Jesus também fala, e vocês terão aflições por 10 dias, isto é, tudo está no controle. Jesus já sabe e já estabelece, tem controle sobre o limite da provação. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, Jesus vai dar a coroa da vida. Algumas vezes cristãos, diante das ameaças, diante da pressão, diante da perseguição, do igimê, do bullying, eles evitam e até dão um testemunho, diz que não são muito crentes, só para tentar salvar a pele ou não criar problemas. Outros não. Outros não abandonam, ficam firmes. Algumas vezes eles têm vitórias, outras vezes eles vão ter derrotas humanas. E Jesus aqui no caso de Esmirna, desses cristãos de Esmirna, ele fala que vocês terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, não é até a morte, mesmo diante da morte. Algumas vezes são só ameaças, a morte não vem. Mas mesmo que aconteça, mesmo diante de você ver outras pessoas morrendo, se você permanecer fiel, não negando e não aceitando sacrificar o imperador, não mudando a sua fidelidade a mim, eu lhe darei a coroa da vida. Aqui é importante nós sabermos que coroa da vida não é a vida eterna. Porque se fosse vida eterna, a vida eterna é conquistada por obras. Não. É a coroa que será fornecida para alguns que passaram por algumas provações terríveis, fortes, e não negaram a sua fé. E que resultou na morte deles. Ou prisão, sofrimento, perseguição física ou mental. Isto é, pessoas que foram provadas, testadas e mantiveram-se fiéis. Então vão receber uma coroa, um prêmio especial de Jesus, que está na vida eterna, que é da vida. Então nós vamos ser abençoados na vida eterna. Não porque cremos simplesmente, mas por causa do nosso serviço e da nossa fidelidade com Cristo. Ou se causamos escândalo ou problemas para a imagem e para a imagem da igreja, causamos problemas, dividimos a igreja, nós também sofreremos penalizações. Seremos salvos, se somos salvos genuinamente, seremos salvos, mas seremos agraciados com galardões, ou também teremos o tribunal de Cristo que vai trazer talvez algumas consequências para nós. Não teremos alguns privilégios, apesar de estarmos na eternidade, porque desonramos o nome de Cristo em algumas vezes. Então, Jesus promete. É a mesma coisa que Tiago fala, que quando nós passamos pela provação, nós perseveramos, nós nos tornamos mais maduros
e nós podemos pedir sabedoria para Deus e receberemos a coroa da vida. Esse prêmio que está reservado para nós, aqueles, ou para somente aqueles que tiveram a sua vida testada de forma cruel. Então, muitos cristãos vão receber isso, principalmente da época de Roma, da época do nazismo, em países comunistas, em países fechados que não permitem o evangelho. São crentes que, diante da força de que tem que negar a Cristo, se mantiveram fiéis, mesmo diante da morte. Então Jesus faz uma exortação aqui para eles, para permanecerem, porque ele morreu e venceu, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, tudo está nele. Então, é difícil, a nossa vida é preciosa, nós não queremos dar a nossa vida por nada, mas a graça é melhor do que a vida. A vida eterna é melhor do que essa vida temporária que nós temos aqui. Então Jesus vai fazer uma promessa de recompensa para esses irmãos de Esmirna. Ele vai falar: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as 7 cartas têm essa frase no final. Se vocês são salvos, que vocês conseguem ouvir a voz de Deus, não ouvir e obedecer, então aqui está um grande recado. É isso que Jesus está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é, Jesus está querendo dizer aqui. Prestem atenção nisso. E mudem ou continuem a obedecer essas palavras. Ele diz o seguinte: quem é vitorioso, quem foi vitorioso, não sofrerá o dano da segunda morte. Isto é, se você se mantiver fiel até a morte, é aquele que é genuinamente fiel. Porque o incrédulo não é fiel até mesmo diante da morte. Ele abandona. Porque a vida dele é a única coisa que ele tem. Ele não tem a vida eterna. Então aquele que é vitorioso, aquele que é vencedor em Cristo, ele permanece até o fim, ele não foge, ele não sai da rocha, ele não se espanta, ele é inabalável. Então ele permanece diante de Jesus. Por causa disso, ele não sofre o dano da segunda morte. Aquele que é vencedor, aquele que está em Cristo, pode morrer fisicamente, mas não morrerá espiritualmente. Viverá eternamente e terá na vida eterna, receberá na vida eterna a coroa da vida. Aquele que nega Cristo, que mostra a sua natureza não regenerada, passará pela morte e também passará pela segunda morte, que é a condenação eterna. Então Jesus aqui, ele dá os recursos e aqui ele dá a promessa de recompensa. Isso já é direito nosso. Nós já temos isso. Então é por isso que muitas vezes Jesus Cristo permite perseguições às igrejas, para que a igreja, o total de pessoas, saibam quem são aqueles que são vitoriosos, aqueles que estão em Cristo. Porque aquele que está em Cristo vence, é fiel, mesmo diante da morte. Então essa é a diferença. Então muitas vezes o mundo precisa saber, ou a própria pessoa precisa saber, se ela é realmente salva ou não. E o tempo está aberto para qualquer pessoa. Enquanto nós estivermos vivos, tem a oportunidade de nós sermos salvos. Vamos lembrar então das palavras de Policarpo. No ano 155, ele era um discípulo de João e João foi muito fiel a Jesus. Ele foi até o fim. Ele sofreu muito e deixou essas palavras para nós. Por 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez mal. Como posso odiar aquele quem sempre servi? Meu mestre, meu salvador, de quem espero a minha felicidade, aquele que castiga os ímpios e é o vingador dos justos. A vingança pertence ao Senhor. Mesmo que nós sejamos pobres, não temos como pagar pela nossa vida, mas Jesus já pagou por ela. E em Cristo nós já estamos ressuscitados. Então a morte é um grande favor que Satanás e que o diabo e que aqueles que não amam a Deus fazem para os crentes, para os salvos. Simplesmente nós passamos o momento é difícil,
momento de muita agonia, de aflição, aquele quando estamos diante da morte, mas depois da morte nós estaremos com Cristo para sempre em glória. Não receberemos a segunda morte, a morte eterna, porque Cristo morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Ele é o princípio e o fim. Ele esteve morto e vive para sempre. Amém? Que Deus te abençoe e que nós possamos, quando tivermos aflições, lembrarmos dessa carta, lembrarmos daquilo que Cristo é para nós, lembrarmos do encorajamento que Ele nos deu e lembrarmos das promessas que temos em Jesus Cristo. E possamos seguir o exemplo de Policarpo, um homem já idoso que não negou a sua fé. Amém. Que Deus te abençoe. Senhor, muito obrigado por essa carta que Jesus Cristo enviou para a igreja de Esmirna. Uma cidade pobre, uma cidade com muitas aflições, com muitos problemas. Uma igreja que foi colocada na cidade, apesar da cidade ser rica, a igreja era pobre, mas ela era rica no Senhor. Porque todas as infindáveis riquezas só pertencem ao Senhor. As riquezas duráveis só estão em Cristo. Muito obrigado por nos fazer seus herdeiros. Obrigado por essas promessas e esse encorajamento para sermos fiéis mesmo diante da morte. Algumas vezes mortes acontecem de pessoas tão queridas e que a gente não se abale, que a gente acredite, confie que o Senhor virá em breve e ressuscitará aqueles que creem em Cristo, aqueles que nasceram de novo, aqueles que morreram em Ti e nasceram para a vida eterna. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.